Fala galera, professor Rafael aqui. Continuando nosso estudo de ondas, a gente vai estudar uma onda que está presente em tudo que nós enxergamos, que é a luz. A luz é um tipo de onda, então a gente pode estudar em paralelo ela também. Já vimos o som, um dos melhores representantes de onda mecânica, agora a gente vai ver a luz, um dos melhores representantes de ondas eletromagnéticas. Em particular a luz, porque está associada aí com as nossas sensibilidades, está associado com os nossos sentidos, então a gente vê a luz, mas que pode funcionar também para seu estudo a respeito de outras ondas eletromagnéticas, como as da internet, Wi-Fi, rede celular, qualquer coisa de comunicação, ondas de rádio e por aí vai, raio-x e tudo mais. Então, para começar, a luz é uma onda eletromagnética, é uma perturbação de campos elétricos e magnéticos, coisas presentes nos átomos. Nós precisamos ter uma fonte que emite luz. As fontes normalmente estão associadas ali com alguma reação química envolvida, com alguma queima de calor, queima de alguma coisa. Então nós temos o sol, velas como fontes de luz, ou então como você esquenta demais um corpo e essa temperatura aumenta demais, começa a emitir luz, começa a emitir onda eletromagnética na frequência da luz. Por exemplo, uma lâmpada aqui, ou então um ferro em brasa, são emissores de luz também. A luz a gente pode dizer que é uma onda eletromagnética, mas a física tem estudado cada vez mais e visto que as ondas eletromagnéticas têm um comportamento que a gente chama de comportamento dual. Um pouquinho complicado, mas vem comigo. Conseguimos entender que a física traz para a gente a seguinte explicação. A luz pode se comportar como onda. Onda, nós vamos estudar aí as questões dos fenômenos, reflete, refrata, difrata, tudo isso a onda é capaz de fazer. Só que a luz também às vezes se comporta como se fosse um corpo. Um corpo para a física é algo que promove ali ação, promove quantidade de movimento, promove uma ação com outro corpo, como se fosse uma força e tudo mais. Por exemplo, um corpo consegue, de certa forma, empurrar outro corpo, encostar, exercer força. A luz, em alguns experimentos, também consegue empurrar, consegue ter ali uma ação, consegue empurrar os elétrons de um átomo, coisas assim do tipo. É uma física um pouco complicada, mas vem comigo, assim, vem comigo. Então a luz também pode se comportar como corpo, embora bem discretamente, em casos muito específicos, mas ela tem esse comportamento também, ela produz esse acontecimento. Então eu posso falar que a luz tem esse comportamento dual. Ora se comporta como onda em melhores situações, ora se comporta como um corpo também em algumas situações específicas. Ela dá conta dos dois, vai depender do que está acontecendo. Um pouco estranho, mas a gente aceita. Então, para facilitar o nosso entendimento dessa parte da onda se comportar como um corpo, que é tipo encostar, bater, tipo, pensa numa bolinha que bate na parede de volta, o corpo é capaz de fazer isso, dependendo, a produzir o que a gente chama de quantidade de movimento, impulso e tudo mais, a luz também é capaz de fazer isso. Para facilitar esse rolê, a gente fala que a luz é... A gente, sim, Einstein, né? Traz para a gente uma forma de se pensar que a luz é como se fosse um pacote de energia, que eu vou chamar de fóton. Então, os fótons são pacotes de energia que se interagem com os átomos e tudo mais e promovem ali fenômenos para mim. Então, eu dizer que a luz é uma onda eletromagnética ou dizer que a luz é fóton, tá a mesma coisa, é semelhante, só vai depender da situação para facilitar. Por exemplo, a gente consegue enxergar os objetos é porque a luz bate no objeto e o objeto reflete essa luz em nós. Mas talvez uma explicação mais aprofundada é que a luz, ou o fóton que está chegando lá no átomo do objeto, ele é absorvido pelo elétron. Isso aqui já é a teoria já de Bohr, um pouco mais avançada. Eu preciso ter um pacote de energia, uma energia especificamente, uma frequência bem específica desse fóton que chega, que ele é absorvido pelo elétron, essa energia, vamos dizer assim, é absorvida pelo elétron. O elétron ele salta de camada, ele fica mais energético e cada vez mais energético ele vai se afastando do núcleo e ficando mais instável. Só que como esse elétron naturalmente ele não gosta de estar tão longe assim ou com tanta energia, ele volta ao seu lugar de origem. E quando ele volta, ele emite, joga para fora o mesmo fóton que chegou nele. É meio que inevitável. Ele está recebendo esse fóton, então ele vai interagir com esse fóton. Só que também ele não gosta de ficar com ele, então ele volta ao seu estado de origem e libera o mesmo fóton que ele absorveu. Então a luz que chega no objeto, ou o fóton que chega nesse objeto, interage com o objeto, só que ele emite de volta. Então é assim mais ou menos como tudo comporta. É claro que isso aqui acontece tão rápido, que é como se fosse nem acontecesse para a gente. A luz
E para facilitar a vida, a gente fala que a luz bate e volta e é refletido na gente. Tanto que, para você enxergar qualquer coisa, precisa de ter uma fonte de luz. Você fecha os olhos ou então apaga a luz, você não enxerga nada, porque não tem o que chegar de informação a você. A informação veio desse fóton. E a questão é que a luz, ela interfere, né, esses fótons interferem no mundo lá dos átomos e complica muito a história, porque o mundo atômico da física quântica, o mundo mais sensível, ele parte de coisas meio de umas bizarrices. Então, a gente não estuda tão afinco assim. Então, é o suficiente para a gente entender que, para você enxergar um objeto, tem que ter uma luz incidindo nele, do qual ele vai refletir essa luz aos seus olhos. Então, a luz bate no objeto e chega aos seus olhos. Então, é necessário uma fonte de luz. Então, a gente não vai complicar tanto a nossa história. Só quis dar só uma pincelada para te mostrar que tudo que vai envolver coisas eletromagnéticas são coisas mais avançadas, revolucionárias. Trouxemos ali por volta de 1800 e pouquinho, e trouxe ali uma grande revolução para a física, e que para nós pode ser como onda também. Eu sei que muitas vezes a gente pode tratar a luz como se fosse fótons, um pouco mais corpuscular, mas como se trata de onda também, a gente está vendo onda, então é o suficiente para a gente estudar um pouquinho disso também. Então, os próximos fenômenos que a gente for acontecer, a gente vai fazer paralelo entre som e luz, porque está mexendo muito com a nossa sensibilidade, com os nossos sentidos, e vamos ver o que é parecido e o que é diferente entre eles. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, então.